Pauta de minha autoria, inclusive. Nós vamos discuti-lo agora, senhor presidente. Com a permissão de Vossa Excelência, eu sugeri que fosse a pauta, houvesse inversão de pauta para os itens 10, 11, 12, 13 e 15. O 15 trata exatamente do ato que Vossa Excelência submete à deliberação deste plenário, criando a sistemática da oitiva dos ministros da Defesa e das Relações Exteriores a cada início de sessão legislativa. E isso nós iremos deliberar após os 4 itens, que serão em bloco 10, 11, 12 e 13, e em seguida o 15. Vossa Excelência tem a palavra para discussão. Perfeitamente. Muito obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Bom, evidentemente, como aqui já foi dito, os requerimentos constantes dos itens 10, 11, 12 e 13 têm como objetivo e teor a discussão do mesmo tema. E por isso, senhor presidente, gostaria de antemão de solicitar a discussão em bloco desses 4 itens, o que já foi feito e aprovado por esse plenário, juntamente com o item 15, que trata da convocação do senhor ministro, do convite, que será uma sistemática a cada início de sessão legislativa de Suas Excelências os senhores ministros das Relações Exteriores e da Defesa Nacional. E isso também houve aprovação para inversão de pauta, e nós iremos deliberar em seguida. No caso, senhor presidente, o meu encaminhamento é conjunto pelo voto contrário aos 4 requerimentos, números 10, 11, 12 e 13, pelos motivos que eu passo a expor. Em primeiro lugar, e isso é muito importante que todos nós tenhamos claro, os requerimentos partem de uma premissa falsa, absolutamente falsa, de uma notícia inverídica para a qual não há nenhuma prova e que só por isso já justifica a sua rejeição. Afirmar categoricamente que houve, abro aspas, a presença de agentes cubanos designados para acompanhar os passos da senhora Sanches no Brasil, bem como a participação de servidores do governo brasileiro no referido esquema, fecho aspas, é dar como líquido e certo que os fatos realmente aconteceram daquela forma. O mesmo pode-se dizer em relação a um suposto objetivo da presença do embaixador da Venezuela no Brasil para participar de um determinado evento de um partido brasileiro. Eu mesmo, como presidente desta comissão, que tive a honra de aí estar no lugar que hoje Vossa Excelência, com muita alegria para todos nós, preside, e mesmo fora da comissão, fora da presidência da comissão, em várias oportunidades fui convidado e atendi chamamento de embaixadores para tratar de assuntos políticos, assuntos comerciais, mas que sempre derivavam para questões políticas, para posições partidárias da agremiação A, B ou C, e nem por isso eu achei ou senti que houvesse qualquer tipo de ingerência, interferência do senhor embaixador em tela em questões internas do Brasil. O mesmo, então, pode-se dizer em relação, como vi dizia, ao suposto objetivo da presença do embaixador da Venezuela no Brasil para participar de um determinado evento de um partido brasileiro. Ora, não podemos esquecer, acima de tudo, que são versões dissimuladas e fatos dissimulados pela revista Veja, onde prevalece um comportamento duvidoso. É uma revista que se negou a prestar depoimento sobre graves acusações que sobre ela pesou e sobre seus integrantes na CPMI do senhor Cachoeira. Está lá transcrito, as transcrições demonstram claramente o envolvimento da revista Veja, do senhor Policarpo Júnior, do senhor Lauro Suricato Jardim e de vários outros chumbetas da revista Veja no esquema criminoso do senhor Carlos Cachoeira. E eles se negaram a vir prestar depoimento para esclarecer. Que autoridade moral tem essa revista hoje para sacar inverdades como ela sacou, porque não ficou em nada comprovado o que ela afirma? Pois muito bem, assim não há e nem pode haver credibilidade alguma em notícias
panfletosas a ponto de servirem como pretexto, como razão e verdades absolutas que justifiquem o comparecimento a esta comissão do Senado Federal de uma autoridade estrangeira, de ministros de Estado brasileiros e, por vias transversais, outros chefes de representações diplomáticas. Sinceramente, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esses supostos fatos, essas versões dissimuladas, repito, não podem ser objeto sequer de preocupação ou atenção desta comissão. Afinal, o que temos a ver com passeatas e manifestações de pequenos grupos, como aqui foi dito por Sua Excelência, o senador Aloysio Nunes Ferreira, em virtude da presença de uma senhora de outro país que aqui veio para participar de palestras e eventos. Assim, qualquer uma que chegue aqui, que haja uma manifestação contrária, será objeto de ilações, de que haja a participação de interesses estrangeiros por trás disso, que agentes estão infiltrados, enfim, tudo isso faz parte do imaginário popular, mas que não pode fazer parte da consideração por parte desta comissão. Não é esse o nosso papel, muito menos o nosso dever institucional. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional não pode se prestar a ser palco de discussões tão pequenas e nem de embate político-partidário, ainda mais envolvendo embaixadores de outros países e, consequentemente, nossas relações diplomáticas. Nosso foco são as questões de Estado. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional trata de questões de Estado e não de questiúnculas político-partidárias. Essas questões de Estado dizem respeito às relações internacionais, à política de defesa nacional e não demandas partidárias ou de governo. E aqui gostaria de deixar claro que, de forma alguma, não entro no mérito político ideológico desse ou daquele país, muito menos em relação ao pensamento e à atuação da senhora Sanches. Não se trata de defender ou ser contrário às ideias postas ou aos debates promovidos. A minha preocupação vai muito além disso. Trata-se de respeitar a soberania de um país, de cumprir uma convenção internacional e, acima de tudo, manter esta Comissão de Relações Exteriores voltada para questões que, de fato, lhe competem e que estão no plano de sua importância. Eu explico, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Por força da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, ratificada pelo Brasil em 1965, os chefes de missão diplomática gozam de absoluta imunidade. E, sendo eles representantes da soberania de um outro país, torna-se dever do Estado brasileiro ou do Estado receptor da missão, no caso o Brasil, proteger os agentes diplomáticos. O artigo 29 da Convenção de Viena reza que, aspas, a pessoa do agente diplomático é inviolável, não poderá ser objeto de nenhuma forma de detenção ou prisão. O Estado acreditado tratá-lo-á com o devido respeito e adotará todas as medidas adequadas para impedir qualquer ofensa à sua pessoa, liberdade ou dignidade. Fecho aspas e passo a explicar agora esse artigo. Vale destacar que, devido a esse claro dispositivo da Convenção de Viena, a Câmara dos Deputados, de acordo com o que dispõe o artigo 27 de seu regimento interno, já veda a presença de representantes de missões diplomáticas em audiências públicas. E aqui vale reproduzir com clareza o referido dispositivo daquele regimento interno da Casa ao lado. Artigo 257. Não poderão ser convidados a depor em reunião de audiência pública os membros de representação diplomática estrangeira. Reparem que se trata de regra regimental de outra casa do Congresso Nacional. Ainda que o regimento interno do Senado não seja tão explícito ou, quando muito, omisso, não é de bom alvitre à imagem do Parlamento brasileiro, aos olhos internacionais, conter regras tão distintas, agir de forma desequilibrada e com tamanha disparidade da interpretação de suas duas casas. Ou seja, o exemplo de uma não pode contrastar, ou não deve contrastar,
com a mácula da outra. Ora, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, trazer aqui o embaixador cubano para constrangê-lo, alegando a suposta, não há nenhuma prova contra isso, a suposta presença de agentes cubanos no país, é algo que, evidentemente, viola a dignidade desse agente diplomático. É algo que viola também, por óbvio, a Convenção de Viena, em particular o seu artigo 29, aqui lido. Ainda que o requerimento se refira a um convite, a própria natureza e os conceitos da atividade diplomática não recomendam a recusa. Assim, um convite para tratar de assuntos que podem gerar conflitos diplomáticos e até mesmo políticos, por si só, já denota a provocação de um constrangimento desnecessário ao diplomata estrangeiro e, por consequência, ao próprio país que ele representa. O mesmo se refere ao comparecimento de ministros brasileiros, tão ocupados com temas da maior relevância para o país. Ainda mais no momento em que a nossa política externa, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, trabalha em aprimorar e ampliar as suas relações multilaterais, principalmente com países vizinhos ou próximos de nós por razões históricas. Não vamos interromper essa prática diplomática que somente traz benefícios aos que dela participam. Vamos, nesta comissão, construir coletivamente uma agenda prioritária, positiva e empreendedora para enfrentarmos os grandes desafios que o mundo de hoje nos faz deparar. E isto só será possível com parcerias sólidas, baseadas no respeito mútuo, na solidariedade e na cooperação, como, aliás, nossa própria Constituição preconiza em seus princípios fundamentais em relação à América Latina. Ademais, ainda que se queira pormenorizar o tema, questionando fatos e versões, temos que considerar que é absolutamente natural que funcionários da Embaixada cubana acompanhem qualquer assunto que diga respeito aos interesses de Cuba, como a qualquer outro país. É dado a ele esse direito, é claro. O Brasil, quando qualquer pessoa de notoriedade chega a um outro país, é natural que os nossos funcionários estejam acompanhando o que está sendo feito, o que está sendo realizado, o que está sendo dito, porque isso faz parte da atividade nesses casos. Então, ainda mais quando se trata, nesse caso aqui referido, de questão delicada, de cunho eminentemente político. Foi de cunho eminentemente político essa visita da senhora Sanches, mas que diz respeito somente ao governo daquele país. Os funcionários, e não agentes, como quer fazer crer a reportagem maliciosa dessa revista, referida à revista Veja, de todas as embaixadas no mundo, assim o fazem. E o respaldo, para tanto, é a própria Convenção de Viena que oferece, ao versar em seu artigo 3º, abro aspas, as funções de uma missão diplomática consistem, entre outras, em, item D, inteirar-se, isso é da Convenção de Viena. Vou repetir, as funções de uma missão diplomática consistem, entre outras, em, item D, inteirar-se por todos os meios lícitos das condições existentes e da evolução dos acontecimentos no Estado acreditado e informar a esse respeito o governo do Estado acreditante. Fecho aspas. Convenção de Viena. Por fim, há de se questionar se o disposto no artigo 58, parágrafo 2º, inciso 5º da nossa Constituição Federal pode se aplicar a autoridades estrangeiras que, por motivos óbvios, não se submetem ao poder fiscalizador do Congresso Nacional. Em suma, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não há qualquer sentido em trazer à baila desta comissão, ou mesmo ao Parlamento brasileiro, tema de tão menor importância para nossas relações externas, ainda mais contrariando as normas internacionais da diplomacia, e pior,
criando constrangimentos de toda ordem, que podem se transformar até mesmo em conflitos entre nações irmãs. Não podemos, assim, verter uma demanda menor de política partidária numa questão de Estado, em absoluto. Sinceramente, não é para isso que estamos aqui. Não é para isso que temos o poder de convocar ministros de Estado. Nesse sentido, rogo aos integrantes desta comissão uma reflexão ponderada, imparcial e madura, como recomenda a boa diplomacia e a nossa responsabilidade perante os Estados estrangeiros, perante a nossa política externa e até mesmo perante o governo brasileiro. Do mesmo modo que encaminho nessa discussão a votação contrária aos requerimentos números 10, 11, 12 e 13, eu quero também recomendar voto favorável ao item 15 da pauta, requerimento de autoria de Vossa Excelência, que torna agora não mais uma praxe, mas torna uma sistemática o convite a cada início de sessão legislativa de Suas Excelências os ministros da Defesa e das Relações Exteriores para aqui prestarem contas das suas ações quanto à política externa brasileira e quanto à política de defesa nacional. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente. Já adiantando, como adiantei, o meu voto contrário aos requerimentos aos itens 10, 11, 12 e 13 da pauta e favorável ao item 15 da pauta. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento do senador Collor, que propõe a votação em globo, de forma conjunta, dos itens 10, 11, 12 e 13. A matéria continua em discussão e eu concedo a palavra ao senador Álvaro Dias. Com licença, e favorável ao item 15, com a permissão de... E favorável ao item 15. Isso, obrigado. Senhor presidente, tenho procurado exercer a tarefa oposicionista, às vezes com certa dureza, mas sempre respeitosamente, sobretudo em relação aos meus colegas senadores. Por isso, eu não posso aceitar do relator desta matéria a acusação de que estaria eu tratando aqui de assunto pequeno. É uma questão de opinião. Assunto pequeno, do meu ponto de vista, é achincalhar a revista Veja na Comissão de Relações Exteriores, que não é palco para esse tipo de julgamento. Eu estou tratando de um assunto de grandiosidade ímpar, que diz respeito à soberania do nosso país. Não estou tratando de assuntos que dizem respeito a questões partidárias. E sei que o ministro patriota não entendeu como um assunto pequeno. Não entendeu também como uma questão de interesse partidário, porque, pelo comunicado do senador Jorge Viana, ele concordou em aceitar o convite e vir a esta comissão tratar deste assunto. E fui informado também, senador Jorge Viana, por um funcionário, alto funcionário do Itamaraty, que o ministro patriota ficou muito satisfeito com o entendimento havido no plenário do Senado Federal, liderado por Vossa Excelência. Portanto, não é assunto pequeno, é assunto de grandiosidade ímpar, trata-se da soberania do nosso país, não podemos abdicar desta responsabilidade. Se nós estivéssemos afirmando taxativamente que houve afronta à soberania do Brasil, não estaríamos convidando o ministro, não estaríamos convidando os embaixadores, estaríamos invocando a responsabilidade da presidência da República para que adotasse as providências. Portanto, nós não estamos nos antecipando. Nós estamos propondo o debate para concluirmos se houve afronta à soberania do Brasil ou se houve alguma ilegalidade praticada, ou se não houve. Não se trata de uma versão veiculada pela revista Veja. O Correio Brasiliense noticiou, no primeiro momento, o encontro havido em Brasília com a presença do embaixador da Venezuela. Não se trata de uma versão que houve participação de membro do Poder Executivo. Não, o governo, a presidência da República,
o ministro secretário da Presidência da República assumiu que o funcionário Ricardo Popp Martins esteve presente nessa reunião. E de lá saiu com um disquete com a orientação para veicular um dossiê contra a jornalista cubana que visitava o Brasil. Eu não creio que ela tenha vindo, e se veio, não creio que exista qualquer inconveniente que ela tenha vindo com objetivos políticos. Por que seríamos contra alguém que vem ao Brasil com objetivos políticos? Ter objetivo político impõe condenação? Creio que não. Mesmo que ela tenha vindo com objetivos políticos, recebê-la civilizadamente é dever do nosso país. Mas isso não está em discussão. O que está em discussão é: houve ou não uma afronta à soberania do Brasil? Os embaixadores imiscuíram-se em assuntos da nossa política interna. Houve afronta ao Supremo Tribunal Federal. Isso é que está em discussão. Eu não estou dizendo que houve. Eu quero saber se houve. E por isso estou propondo esse debate aqui. Essa é a casa do debate. Ou debatemos ou fechemos as portas dessa instituição e assumamos que queremos um regime autoritário no Brasil. Esse não é certamente o propósito de alguém que conquista o voto do eleitor e aqui está para representá-lo. De nenhum dos nossos pares eu não faria esse tipo de ilação. O que nós fizemos aos embaixadores é um convite que pode ser recusado. O que nós estamos querendo oferecer a eles é a oportunidade de defesa, porque foram acusados. Eu próprio os acusei. A imprensa nacional, setores da imprensa nacional, não só a revista Veja, também manifestaram, publicaram acusações várias, editoriais de jornais brasileiros, enfim. Há uma acusação no ar e nós estamos aqui democraticamente oferecendo aos embaixadores a oportunidade para que se defendam. Eu próprio os acusei, inclusive de rasgar a Convenção de Viena e democraticamente quero ouvi-los para, se for o caso, dizer: eu estava equivocado, embaixador. Portanto, senhor presidente, eu quero, sobretudo, destacar o acordo havido no plenário do Senado. E foi um acordo celebrado pelo presidente do Senado Federal em exercício no ato. É preciso saber se acordo é para ser cumprido, é para ser respeitado ou é para ser ignorado. Essa é a indagação que eu faço e peço humildemente aos meus colegas senadores que ponderem sobre a importância dessa comissão, desse debate. Não se trata de assunto pequeno, não há questiúncula partidária. Nós não estamos tratando disso partidariamente, nós queremos o debate. Nós queremos o debate, sobretudo, no sentido de oferecer oportunidades a que se defendam os que são acusados. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, me pego no artigo 14, foi citado... Pela ordem, o senador Jorge Viana, no artigo 14, em seguida o senador Collor, pelo artigo 14 também? Pode ser, pode ser. Em seguida, o senador Collor e o senador Inácio Arruda, que não pediu pelo artigo 14, porque não foi citado. Eu já fui citado indiretamente, mas não ficou Não ficou claro, mas nós vamos considerar a sua manifestação. Conceda a palavra ao senador Jorge Viana e também escrevo o senador Aníbal. Senhor presidente, eu retomo e peço a compreensão dos colegas para mais uma vez fazer uso da palavra, vou ser breve, só para deixar o mais claro possível, principalmente para os demais colegas que compõem essa tão importante comissão, sobre o que se chama de um entendimento que eu ratifico aqui com o senador Álvaro Dias, na condição de presidindo uma sessão do Senado e também mantendo contatos, que é o meu papel quando ocupo aquela função, com o próprio ministro Patriota, onde conversei com os colegas Aloysio e Álvaro. Eu só quero deixar bem claro, tínhamos lá na mesa do Senado Federal requerimentos convocando, inclusive para o plenário, o ministro de Relações Exteriores para tratar de alguns assuntos específicos.
Conversei com o senador Álvaro, que a comissão estava se instalando, a mesa diretora dos trabalhos da comissão, Vossa Excelência, na presidência, e que se teria um entendimento de trazermos para cá esses assuntos e que transformássemos o requerimento de convocação em convite que o ministro Patriota estaria disposto a vir. Faço referência a 2 requerimentos que estão aqui e agora tem a relatoria do senador Collor. O requerimento de número 10, o requerimento de número 11 e o requerimento de número 15, de autoria de Vossa Excelência. Tratam do mesmo assunto. O desentendimento que aparentemente estamos tendo aqui, eu acho que pode ser sanado, até com o requerimento de Vossa Excelência, é a minha compreensão aqui. Ora, não estou, senador, tergiversando, senador Aloysio. O ministro Patriota virá aqui numa data o mais breve possível, para responder todo e qualquer questionamento das senhoras e senhores senadores. Essa comissão sempre funcionou assim. Certamente, já que temos 2 requerimentos tratando de assunto, ele terá que responder aqui sobre a situação da senhora Ilona Sanches, do gesto do embaixador da Venezuela e todos os outros assuntos pertinentes. O requerimento de Vossa Excelência, ele diz, eu tomo a liberdade aqui, usando, já que relatou o senador Collor, diz: requeiro, nos termos dos incisos tal regimento interno federal, seja convidados os ministros de Estado de Relações Exteriores e Defesa e compareçam a esta comissão em ocasião separadas para prestarem informações. Então, eu acho que esse termo vai prestar informação sobre todo e qualquer assunto relacionados ao interesse de quem compõe essa comissão. Eu entendo, queria pedir a compreensão dos colegas, que aqui não está dizendo, não pode tratar do problema da senhora Ione, não pode tratar. Nós vamos tratar, está explícito, que é para ele prestar informação. Como tem outros 2 requerimentos que ficariam prejudicados hoje, até porque o de Vossa Excelência é mais abrangente, que estabelece uma rotina, eu peço a compreensão, endossando que houve um entendimento, que estaremos cumprindo o acordo. O ministro virá o quanto antes, e eu proponho que seja o quanto antes mesmo, para esclarecer esses 2 assuntos e outros assuntos ligados e de uma maneira rotineira. Eu acho que isso atende, está aqui. Prestar informação. Aqui não é para falar de como é que está a relação Brasil-Estados Unidos, é prestar informação sobre os assuntos que envolvem o Ministério das Relações Exteriores. Muito obrigado. Pelo artigo 14, senador Collor. Inicialmente, eu gostaria de manifestar a esta comissão e a todos que estão aqui presentes o meu respeito e admiração pelo senador Álvaro Dias. Reconheço na figura do senador Álvaro Dias um valoroso parlamentar, um homem que tem uma história política das mais bonitas escritas dentro aqui deste parlamento, e em nenhum momento, em nenhum instante, pairou na minha mente querer criar qualquer tipo de constrangimento em relação à Sua Excelência. Eu admiro, eu lhe tenho muito respeito, e se esse termo que eu utilizei, questões pequenas, foi mais relacionada ao que colocou aqui a revista Veja, porque a revista Veja, e eu acredito que tenha sido induzido a erro ou equívoco, não é? Quando se fala no requerimento número 10, quando se dirige ao senhor presidente, requer nos termos tais a convocação de fulano de tal para prestar devidos esclarecimentos acerca da presença de agentes cubanos designados para acompanhar os passos da senhora Sanches no Brasil, bem como a participação de servidores brasileiros no referido esquema. Isso aqui é exatamente o que a revista Veja, ela citou. Então, foi tomando isso como uma verdade que talvez tenha se incorrido involuntariamente num equívoco, e foi a isso que eu quis me referir como pequeno. Em momento nenhum foi em relação ao ato em si legítimo que qualquer um de nós senadores tem de apresentar os requerimentos que deseja. E em relação à revista Veja, não é uma questão de achincalhe. Em relação à revista Veja, é o que ela fez na CPMI em relação a todos nós desta comissão participamos.
ao se negar a prestar exatamente esclarecimentos quando aí sim havia provas cabais de que os seus repórteres estavam traficando informações com o chefe do grupo criminoso do senhor Carlos Cachoeira. Nesse caso aqui, não há nenhuma prova de que agentes cubanos foram designados. Então, se foram designados, é por alguém superior. Onde é que está a prova disso? Para acompanhar o passo da senhora Sanches no Brasil, bem como a participação de servidores do governo brasileiro no referido esquema. Mas que esquema que a revista se refere? Então, em função disso, e novamente voltando a invocar a Convenção de Viena, é que eu solicito a Vossas Excelências, senhores integrantes da Comissão de Relações Exteriores, para o que aqui ficou explicitado, e solicito a Vossas Excelências o voto contrário aos requerimentos números 10, 11, 12 e 13 da pauta do dia de hoje e favorável ao item 15 da mesma pauta. Finalmente ouço o senador Inácio Arruda. Presidente, depois, se houver possibilidade, do artigo 14. Pois não. Não tem, mas foi invocado já 2 vezes o artigo 14, eu não pude falar pelo 14, então parece que não tem mais espaço para o 14, tem? A palavra é de Vossa Excelência. Então, senhor presidente, eu vou buscar uma frase muito simples de um poeta, compositor, também cantor e escritor brasileiro, então deve ter alguma parte com o nosso estado, o Ceará. Mas trata-se de uma frase muito simples do Chico Buarque. Quer dizer, fala fino com os poderosos e grosso com aqueles que são pequenos. Me parece uma ideia sempre presente entre elites muito conservadoras do Brasil, que teimam em não aceitar a ascensão de setores importantes no Brasil e fora do Brasil. Cuba é um país pequeno, submetido a um bloqueio de mais de 50 anos, criminosamente. Em um dos seus municípios, dos seus distritos, tem uma base americana chamada de Guantánamo. É no seu território. É um país ocupado militarmente até hoje. Muitas vezes, princípios ativos para a produção de determinados medicamentos na ilha de Cuba são negados de entrar. E eu digo, acho que muito corretamente, o senador Collor, que presidiu essa comissão, e que conhece muito bem porque presidiu o país, as relações entre as nações e os povos, o papel de estadista que devem exercer as pessoas que compreendem essa realidade do mundo em desenvolvimento. Hoje, o Brasil trata de ter relações amistosas que ajudam aquele país. O Brasil realiza investimentos em Cuba de grande monta, que estão contribuindo para que aquela ilha possa prosperar. Eu estive recentemente em visita com o senador Aníbal, vindo do Haiti, indo até Cuba, juntamente com o senador Luiz Henrique, e examinando essa nova realidade de Cuba, em função das relações que ela estabelece com vários países do mundo. O Brasil tem uma empresa que constrói ao mesmo tempo nos Estados Unidos e constrói em Cuba. São relações mais elevadas, que não entram nessa picuinha insana, aí sim, de um pensamento menor, tacanho, que resta da famosa Guerra Fria, de querer criar uma guerra psicológica e ideológica por meio de comunicação normalmente muito conservadores no Brasil, alguns de extrema-direita no Brasil, que dão fôlego a esse tipo de debate. Acho que a nossa relação com Cuba deve ser neste patamar elevado, que é o que o Brasil está fazendo. E o ministro deve ir aqui para tratar disso prioritariamente. Mas, claro, se teve um episódio qualquer, vamos examinar, o ministro vai responder. Se o nosso povo se manifestou aqui também legitimamente, se a nossa juventude, a juventude que enfrentou
a ditadura, essa pseudo-esquerda acusada aqui sujamente, porque ela não pode se defender aqui, ela também não pôde se defender no período da ditadura militar, não. Mas teve a coragem de enfrentar. É essa turma que está aqui. E que também teve a coragem de enfrentar o debate pública e abertamente, não só com a blogueira cubana, mas com qualquer um. É esse o debate que nós fazemos. É uma batalha de ideias também. Veio aqui, tem gente com opinião contrária. E vai dar. Então, acho que esse é um jogo político da democracia no Brasil, e o Brasil tem contribuído, senhor presidente. O nosso país, na quadra que nós estamos vivendo, aliás, é tradição do Brasil, tirando um período tortuoso da ditadura militar, é tradição do Brasil a cooperação. E isso nós estamos fazendo não só com Cuba, estamos fazendo com Haiti, estamos fazendo com El Salvador, estamos fazendo com a Nicarágua, estamos fazendo com a Colômbia. Foram os aviões brasileiros que estiveram com as Farc para libertar prisioneiros do Brasil, das Forças Armadas Brasileiras. Então é um trabalho de contribuição com a Venezuela, com a Bolívia, que alguns queriam que a gente botasse os tanques lá, porque é um país pequeno. Quer dizer, quando a Quarta Frota desfilou no Atlântico, ninguém disse nada. Mas queriam que botasse os tanques na Bolívia. Você imagina. Então, acho que a gente precisa ter, na nossa comissão, essa tranquilidade de debater num patamar elevadíssimo, que eu respeito as opiniões políticas de todos, divergentes da minha, mas acho que a nossa comissão, com todo respeito aos nossos colegas senadores, acho que deve discutir num patamar elevado. Acho que o nosso ministro tem que vir aqui para discutir a política de relações exteriores do Brasil, com Cuba, com a Venezuela, com os Estados Unidos, com a China, com a Colômbia, com a Argentina. Acho que é assim que nós temos que tratar. E todos os episódios, cada senador vai perguntar ao ministro o que quiser, a opinião que quiser, do assunto que quiser. Acho que é assim que nós vamos tratar. Eu estou de acordo com o encaminhamento do senador Fernando Collor, muito bem sustentado aqui nessa comissão, e acho que nós devemos ter sempre esta tranquilidade de falar grosso com os grandes, não afinar com os grandes, não, entendeu? E deixar a fala mais fina com os pequenos. Obrigado. Pelo artigo 14, o senador Álvaro Dias, em seguida o senador Aníbal Diniz. Senhor presidente, eu agradeço a Vossa Excelência. O senador Álvaro Dias foi citado pelo senador Collor. Então ele está se valendo do regimento. E oportunamente. Eu sou escravo do regimento, senador. Oportunamente, Vossa Excelência aguardou o pronunciamento do senador Inácio Arruda e me permite até esquecer a intervenção do senador Collor, para não tomar muito tempo desta comissão. Então o artigo 14 não faz sentido. Faz sentido sim, senhor presidente. Nós estamos acostumados no Brasil a aceitar a inversão de valores, mas nós temos que combater a inversão de valores. O senador que me antecedeu procurou tratar desta ação que nós estamos desenvolvendo aqui, propondo um debate, como se fosse um ato ideológico. Longe de mim qualquer componente ideológico nesta atitude. E tenho certeza que o senador Inácio Arruda não conhece a minha história, porque se conhecesse, não faria as ilações que fez. Absolutamente nada contra Cuba. Eu estive em Cuba, fui convidado, tive a oportunidade de discursar na Assembleia Nacional de Cuba, de conversar com Fidel Castro frente a frente e, inclusive, assistir algo que me decepcionou. O presidente Fidel Castro arrancar com as suas próprias mãos um gravador das mãos de um jornalista, porque estava gravando a conversa de um grupo de parlamentares com o líder cubano. Portanto, nada de ideológico. A nossa atitude aqui de convocar educadamente, de convidar educadamente um ministro e embaixadores não afeta relações diplomáticas. Longe disso.
Ao contrário, aprimora as relações diplomáticas. O que pode afetar relações diplomáticas é atitudes pontuais, individuais, de embaixadores ou servidores públicos que, de certa forma, é uma questão de opinião, afrontam a soberania de um país, imiscuindo-se em assuntos de política interna. Esta é a questão. Não vamos trabalhar com a inversão de valores. Não vamos distorcer os fatos. Não estamos aqui discutindo ideologia. Olha, eu não sei a quem o senador se referiu, mas certamente a mim não, porque eu gosto de engrossar a voz com os grandes. Com os pequenos não gosto de engrossar a voz. Eu não creio que eu tenha aqui procurado engrossar a voz com os pequenos. O senador pode considerar Cuba pequena. Eu não considero Cuba pequena. Tudo bem, senador. Eu creio que engrossou a voz o senador Aloysio. O senador Aloysio lembra bem. O senador Álvaro Dias está com a palavra. O senador Aloysio lembra bem. Quem engrossou a voz com a fraqueza não fomos nós. Foram aqueles que tentaram impedir uma jovem fragilizada, inclusive, até pelo sofrimento, na sua história de vida, de luta contra a ditadura, fragilizada ao extremo, ela sim foi afrontada por aqueles que deveriam recebê-la democraticamente. Mas essa é a questão, presidente. Vamos lá. Longe, isso eu repudio, eu rechaço de pronto qualquer componente ideológico nessa nossa postura. Isso rechaço até com certa indignação. E longe também qualquer propósito de vantagem de natureza política. Não há nenhum propósito de vantagem de natureza política. O que preside a nossa ação aqui é responsabilidade pública, é o dever de cumprir missão, de exercer esse mandato com dignidade, respeitando as divergências. É evidente que nós respeitamos. Ninguém mais do que nós sabe respeitar divergência. Essa é a nossa formação, é a nossa história. Nós gostamos do debate, gostamos da democracia. Aos que não gostam de democracia, não somos nós. Nós queremos o debate, queremos a democracia, respeitamos ideologias e por isso estamos propondo o debate nessa comissão. Se essa comissão é palco para o debate, ótimo. Se não é palco para o debate, eu não sei palco do que ela é. Concedo a palavra ao senador Aníbal Diniz. Bom, em primeiro lugar, esta comissão é tanto palco para debate que nós estamos há 1 hora debatendo sobre um requerimento, uma proposição de requerimento. Eu acho que prova maior de que esse ambiente é um palco para debate não existe. Eu acho que a gente pode levantar essa questão por vários aspectos. O primeiro deles é que a Ioane Sanches teve autorização do seu visto pelo Brasil pelo menos 1 ano antes da sua vinda ao Brasil. As autoridades brasileiras em nenhum momento criaram dificuldade para a sua vinda ao Brasil. Se ela teve problema interno do governo cubano para ter a sua autorização, não é problema nosso. E uma vez Ioane Sanches no Brasil, ela se submeteu a um ambiente político que é próprio do Brasil. Qualquer um de nós, se adotarmos uma posição polêmica em determinado ambiente, estamos sujeitos a levar vaia. Porque a vaia ou o aplauso é atributo da democracia. Aonde quer que a gente esteja praticando política, a gente está exposto à possibilidade de receber vaia ou receber aplausos. E nós não podemos trazer para nós a responsabilidade de manifestações espontâneas. Todo dia se discursa aqui no Senado sobre o direito à liberdade de expressão. E no dia em que um grupo de jovens resolve exercer a sua liberdade de expressão, seja com uma jornalista cubana, seja se contrapondo à privatização dos portos ou a qualquer assunto que esteja em pauta na política nacional,
é apenas o exercício do direito à liberdade de expressão. Inclusive impedir a pessoa de falar, ir lá, gritar, não deixar ser ouvido. O senador Suplicy foi lá para defendê-la. Vossa Excelência está se contrapondo ao seu colega Suplicy, que foi lá, foi enxovalhado por esses jovens liberticidas a que o senhor se refere. Senador Aloysio Nunes, tenho o maior respeito por Vossa Excelência, gosto muito da convivência democrática que temos aqui e tenho no senhor um dos exemplos de melhor valor da democracia brasileira por suas posições. Obrigado. A presença do senador Suplicy é a expressão pronta e acabada do quanto a gente pratica democracia. Senador Suplicy não recebeu nenhuma reprimenda, não recebeu nenhum tipo de repreensão por parte do Partido dos Trabalhadores por ter participado desses atos. Isso exatamente porque nós respeitamos o direito à opinião de cada um. A gente discorda, mas respeita o direito de opinião. E o senador Collor aqui, ao encaminhar contra os requerimentos 10, 11, 12 e 13, ele foi muito preciso... E a favor do 15? E a favor do 15, ele foi muito preciso na especificação do artigo 29 da Convenção de Viena e também do 257 do Regimento da Câmara, que deixam bem claro que nós não podemos praticar nenhum tipo de constrangimento a autoridades diplomáticas de países aqui no Brasil. E nós estamos simplesmente tentando encaminhar dessa forma. E, por último, o senador Aloysio Nunes Ferreira, ele conseguiu deixar bem claro por que o entendimento havido com o senador Jorge Viana não se fazia valer aprovando os requerimentos 10, 11, 12 e 13. Por quê? Porque no entendimento do senador Jorge Viana era transformar um convite que foi convertido de maneira muito mais clara na proposição do item 15, que é fazer o grande debate sobre as relações externas do Brasil e não apenas se ater a um episódio envolvendo uma jornalista cubana ou envolvendo o embaixador de Venezuela ou o embaixador de Cuba. Eu acho que essa discussão ela tem que continuar acontecendo e vamos, na medida do possível, procurar combater, sim, a inversão de valores, senador Álvaro Dias, porque não se trata de inversão de valores. A gente está tentando estabelecer esse debate, que é ideológico, sim, que é político, sim, porque nós estamos tratando de uma relação com um país que tem um regime diferenciado, que a gente também tem que ter um esforço todo para entender como é que as coisas acontecem, como é que sobrevive um país do tamanho de Cuba, sofrendo toda sorte de dificuldades e um bloqueio desumano e inaceitável há 50 anos. Então, nesse sentido, eu quero aqui reafirmar a posição da gente rejeitar os requerimentos dos itens 10, 11, 12 e 13 e aprovar o requerimento 15 para fazer o grande debate da política externa brasileira aqui na Comissão de Relações Exteriores. Muito obrigado. Concedo a palavra ao senador Eduardo Suplicy, em seguida o senador Capiberibe. Querido presidente senador Ricardo Ferraz, eu primeiro quero aqui fazer uma observação, cumprimentar Vossa Excelência, mas a todos os senhores senadores e senhoras senadoras, porque nós fomos dormir ontem depois das 2 da manhã e me fiquei impressionado com a disciplina de todos que aqui chegaram pontualmente na reunião. Eu até atrasei um pouco, mas pude ouvir pelo rádio no caminho as manifestações logo no início, inclusive do senador Fernando Collor, praticamente na íntegra. Mas eu queria aqui chamar a atenção para por que esta reunião está tão repleta com enorme interesse. E há um ponto em comum que todos nós, da base de governo, da oposição, os rapazes e moças que realizaram protestos de forma exagerada, muitas vezes ofensiva, inclusive a mim,
nós todos estamos de acordo. E se canalizarmos a energia para aquilo que é um dos objetivos principais, e no meu entender que tem um significado muito especial relativo à visita da senhora Ioane Sanches ao Brasil, é o seguinte ponto, presidente Ricardo Ferrazzo. A visita da senhora Ioane Sanches finalmente se deu ao Brasil como o primeiro país que ela escolheu para atender o convite de inúmeros países, mais de 20 convites. Significa que Cuba, as autoridades cubanas estão dando um sinal como aquele que foi solicitado pela secretária de Estado Hillary Clinton e pelo próprio presidente Barack Obama, quando disseram em algumas ocasiões que, na medida em que Cuba der sinais de que está havendo uma maior abertura política, isso poderá contribuir para acabar com o embargo de mais de 50 anos que existe entre dos Estados Unidos em relação a Cuba. E na medida em que todos nós, porque é posição do governo brasileiro desde que houve a democratização do Brasil e, portanto, dos governos Fernando Henrique Cardoso, governo Fernando Collor e todos, Itamar Franco e todos os demais, José Sarney, e temos manifestado isso, inclusive, na OEA, na ONU e na Assembleia Geral da ONU. O Brasil é favorável a que os Estados Unidos restabeleçam relações normais com Cuba. E esta pode ser a grande questão para ser objeto do diálogo com o embaixador Antônio Patriota, em que medida o governo brasileiro está fazendo ver aos Estados Unidos que é hora de acabar com este embargo, este bloqueio. Fosse vivo hoje o maior ideólogo da Revolução Americana, Thomas Paine, que em janeiro de 1776 escreveu Common Sense, Senso Comum, onde ele observou que contraria o bom senso que uma ilha domine um continente, e estes exemplares do Common Sense foram publicados, distribuídos, mais de 150 mil exemplares nas ruas da Filadélfia e das 13 colônias norte-americanas em janeiro de 1776. E 6 meses depois, os americanos proclamaram a sua independência em 4 de julho de 1776. Ora, fosse vivo Thomas Paine hoje, ele estaria escrevendo que contraria o bom senso, que uma nação continental não tenha relações diplomáticas, comerciais, financeiras e culturais de toda a natureza com uma nação ilha que está a apenas 100 milhas de sua costa. E o Brasil pode contribuir muito para isso. E aqueles, inclusive jovens, que chegaram a me chamar de traidores porque eu queria assegurar o que está nos estatutos de fundação do Partido dos Trabalhadores. O PT lutará por todas as liberdades civis, pelas franquias que garantem efetivamente os direitos dos cidadãos e pela democratização da sociedade em todos os seus níveis. E eu quero aqui reafirmar, eu agi e quero dizer a todos aqueles jovens, em consonância com o que a própria presidenta Dilma tem reiterado em algumas situações, quando ela diz que eu prefiro o ruído da imprensa livre ao silêncio tumular das ditaduras. Ora, eu tenho a convicção de que estes jovens exageraram nas suas ofensas, na tentativa de impedir, e nisso, quando o senador Aloysio Nunes, o senador Álvaro Dias aqui afirmaram que eles agiram de maneira inadequada, é claro, eu estou de acordo e percebi que eles estavam agindo de forma inadequada, mas é preciso que eles vejam que há um propósito comum que pode nos unir a todos. E por esta razão eu estou de acordo com a sua proposição de aqui ouvirmos o ministro Antônio Patriota e aqui fazermos do nosso diálogo com ele um passo formidável para fazermos ver às autoridades norte-americanas que é preciso acabar com
o bloqueio e com o embargo. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao senador Capiberibe. Observando o mapa do mundo que nós temos diante de nós, eu fiquei aqui acompanhando esse debate que que relaciona o Brasil, a soberania, a Cuba, a Venezuela. Olhando a configuração desse mapa, fiquei imaginando há 500 anos atrás como seria a divisão do mundo. Evidente que nada disso estaria completamente diferente do que nós estamos vendo hoje. E eu tenho convicção que, dentro de alguns anos, essa configuração vai estar completamente modificada, em função de uma razão quase óbvia para mim, a necessidade da sobrevivência no planeta. E não há como sobreviver no planeta preservando as fronteiras que estão aí. Portanto, eu diria que o momento é de inflexão, o momento é de cooperação. Até porque nós temos já alguns exemplos de integração, temos a União Europeia, temos o Mercosul. Os países estão procurando reduzir a importância das suas fronteiras. E eu acho que o Brasil caminha nessa direção. Eu creio que nós, no futuro, não teremos essas fronteiras, porque até essas fronteiras que estão aí são resultado de conquistas, não é? De muitas guerras, enfim, de genocídios, como é o caso da nossa configuração na América do Sul, e que, lembrando o que disse o senador Suplicy, eu tenho também uma enorme admiração pela Revolução Americana e pela sociedade que eles conseguiram construir. E eles pautaram as suas condutas pela absoluta autodeterminação e estabelecendo relações com quem eles bem entenderam. E foram assim no passado, continuam assim no presente, e dominando aqueles que não conseguem estabelecer uma relação pacífica. Eu acho que a gente ganharia muito se nos dedicássemos a descobrir maneiras de cooperar com todos os nossos vizinhos em busca dessa integração, em busca do intercâmbio, não só econômico, acho que o econômico é muito importante, mas também cultural, da integração entre os nossos países. Portanto, eu vejo que, como no futuro nós não teremos fronteira, não há nenhuma razão para considerarmos, não é, como ofensas, não é, o que acabou de se relatar. Portanto, acho que o relator, o senador Collor, foi feliz, né, em colocar com clareza de que nós precisamos ouvir as nossas autoridades. Não é? Eu concordo plenamente com o que está proposto, que a gente convide aqui o ministro das Relações Exteriores para nos falar de como ampliar a cooperação. Que ele venha aqui para nos dizer que nós precisamos cooperar mais. Porque cada vez que a gente amplia a nossa cooperação, nós estamos gerando empregos para o nosso povo, estamos gerando emprego para os nossos vizinhos. Eu acho que o caminho do mundo é esse, e não mais do confronto, não mais do litígio. O caminho do mundo é discutir como suspender essas fronteiras que já nos provocaram danos quase irreparáveis. Em votação, o encaminhamento feito pelo senador Collor, contrariamente aos itens 10, 11, 12, 13, de forma contrária, e favoravelmente ao requerimento de número 15, que convida os senhores ministros das Relações Exteriores e Defesa Nacional para comparecerem a esta comissão. As senhoras e os senhores senadores que votarem favoravelmente permaneçam como se encontra. Claro, favorável ao relatório. É o relatório que está em votação, o encaminhamento do senador Collor. Presidente, nós, é claro, conscientes da nossa impossibilidade de derrotar a maioria, temos que
nos conformar com esta realidade e apenas pedir a Vossa Excelência que priorize, ao convidar o ministro patriota, o tema que debatemos aqui hoje, que diz respeito a esses 2 episódios referidos. E já peço a Vossa Excelência que me inscreva para inquirir o ministro quando da presença dele nessa casa. Muito obrigado, presidente. Vossa Excelência... Nesse caso, eu peço inscrição pelo artigo 14. Vossa Excelência, fique seguro que nós estaremos ultimando este convite ao nosso ministro das Relações Exteriores, numa data tão logo possível, para que ele possa apresentar as suas diretrizes, os principais desafios da nossa política internacional e, eventualmente, estará disponível. Senhor presidente, para ficou votado o requerimento, então. Está votado, está votado e aprovado o encaminhamento feito pelo senador Collor contra os requerimentos 10, 11, 12 e 13 pela aprovação do requerimento